Estados Unidos e Israel estão cogitando um governo de transição liderado pelos americanos na faixa de Gaza depois do fim da guerra na região. Vamos acompanhar. Segundo a agência Reuters, conversas preliminares discutem a gestão provisória até a formação de uma liderança palestina viável. O plano consiste na criação de um governo de transição que seria liderado por um funcionário americano, responsável por Gaza até que a região fosse desmilitarizada e a estabilidade fosse retomada. Pelas discussões, ainda em estágio preliminar, não haveria prazo definido para a duração dessa administração liderada pelos Estados Unidos. O tempo dependeria do avanço da situação no território. Segundo a reportagem, outros países seriam convidados a participar da organização, que contaria com tecnocratas palestinos, mas excluiria a autoridade palestina, cuja autoridade é limitada à Cisjordânia ocupada e o Hamas. Questionado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos não confirmou as negociações. Em abril, o chanceler israelense Gideon Saar defendeu que no pós-guerra Gaza seja administrada por um conselho internacional formado pelo que chamou de países árabes moderados e supervisionada sobre a participação palestina. Israel, sob liderança de Benjamin Netanyahu, rejeita qualquer papel para a autoridade palestina em Gaza. Nesta semana, o premier anunciou a intensificação dos ataques e a realização de novos deslocamentos forçados na região, enquanto aliados defendem a migração voluntária de palestinos e a retomada de assentamentos. A guerra, iniciada após os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023, já deixou mais de 52 mil mortos em Gaza. Professor, o quanto que a possibilidade de um acordo com essa configuração adiantaria o fim do conflito? Eu vejo que a viagem do presidente Trump à Arábia Saudita vai ser fundamental para poder ver a viabilidade, né, desse projeto. É um movimento muito perigoso para os americanos também, porque o dilema que se mantém até hoje é justamente que o Hamas, depois desse tempo todo, continua com suas armas e continua impondo resistência aos israelenses ali, né? Então, esse movimento busca, de alguma forma, alcançar esse objetivo, que é desarmar o Hamas. Mas, para criar uma força internacional liderada pelos americanos, os aliados árabes vão ter de se esforçar muito para criar um movimento viável para que você possa ter, então, uma força americana ali que possa, de alguma forma, criar, né, uma condição de estabilidade que não chegue ao ponto de transformar Gaza no que foi a experiência americana no Iraque. Então, é um movimento muito perigoso do ponto de vista político para o Trump, do ponto de vista até mesmo de segurança, mas que vai depender de como que o Mohammed bin Salman, na Arábia Saudita, vai pressionar o governo Trump para encontrar alguma saída para o problema em Gaza. Lorival, o quanto você enxerga Trump disposto a isso, mas quero te ouvir também sobre a posição política de Benjamin Netanyahu, que está enfrentando resistências internas. O Trump, ele, assim como, principalmente o Trump, mas o Barack Obama também, em menor medida, eles foram eleitos porque eles prometeram se desengajar do Iraque, né? E no caso do Trump também, do Afeganistão. Eu vivi intensamente a ocupação americana do Iraque, do Afeganistão, cobri muito e sei do trauma que isso representa para os Estados Unidos, né? Ficar ali na Green Zone, naqueles lugares murados, cheio de... Para você entrar ali, você tinha que tirar as pilhas das câmeras, dos gravadores, provar realmente que você não ia se explodir lá dentro. Aquilo tinha um custo humano e financeiro altíssimo. O Trump não topa isso, mas de jeito nenhum, né? Entrar num lugar desse que vai ter terroristas prontos para se explodir na frente dos Estados Unidos e dos americanos. E o Dani lembra bem, quer dizer, o Trump vai conversar com a liderança saudita, também do Catar, também dos Emirados Árabes Unidos, e esses caras vão falar assim, de jeito nenhum, a rua árabe não aceita isso, entendeu? Um americano administrando a faixa de Gaza, depois de mais de 60 mil mortos, uma terra arrasada, com armas americanas, porque
Não esqueçam que esses bombardeios todos de Israel na faixa de Gaza foram feitos com armas americanas, com aviões americanos, com bombas americanas fornecidas de graça para Israel. São 3,8 bilhões de dólares por ano e por cima disso foram colocados mais de 4 bilhões de dólares. Então, não tem a menor viabilidade política, operacional, psicossocial, econômica, zero. Isso é um balão de ensaio. Agora, o que é fundamental no caso de Israel, e aí para a sua segunda pergunta, é que o Netanyahu ele está cercado politicamente, asfixiado, né? Assim, tem ali 3 ministros, Itamar Ben-Gvir da Segurança Nacional, o Bezalel Smotrich das Finanças e o Guidon Saar das Relações Exteriores, que juntos têm 17 cadeiras no Knesset. E a maioria do Netanyahu é de 6, 8 cadeiras. Então, assim, ele depende desses caras. E esses ministros, eles querem recolonizar, quer dizer, querem anexar a Cisjordânia e querem colonizar a faixa de Gaza e fazer o máximo de limpeza étnica possível. E se não for essa a política, eles derrubam o Netanyahu, que aí corre risco de ir para a prisão, porque enfrenta processos por corrupção. Professor, tratando aqui, partindo dessa leitura que o Lorival traz, né, da dificuldade desse acordo sair, como é que fica uma costura para um governo palestino? A autoridade palestina ficou perdida nesse conflito, né, sem conseguir se reorganizar, e na cabeça de Trump fazer um resort para o Ocidente frequentar as belas praias da faixa de Gaza, quer dizer, tudo parece levado muito longe da seriedade, mas qual o espaço para a discussão da participação dos palestinos nesse processo? Thaís, eu vejo que o maior problema é que o Likud e o próprio Netanyahu, desde a sua relação lá atrás com o Yitzhak Rabin, ele foi totalmente contra a solução de 2 estados. Sempre foi assim. Então, para ele, quanto mais divisões os palestinos tiverem, quanto mais longe os palestinos estiverem da administração desses territórios, é a concretização do projeto, né, do fim, da inexistência de um Estado palestino. Então, a primeira coisa é que a persistência do governo israelense de dizer não quero autoridade nacional palestina em Gaza, não quero autoridade nacional palestina se envolvendo com essas coisas, é a manifestação de uma ação histórica, né, deste grupo que se radicalizou com o passar do tempo. Agora, existem problemas também dentro da própria autoridade nacional palestina, que é ultrapassada, que não criou quadros jovens para assumir e para dar voz a um outro movimento. Então, o Mahmoud Abbas, que está ali há décadas, ele não é capaz mais de ter credibilidade, não só frente aos israelenses, mas também a outros parceiros. Então, a grande dificuldade, desafio hoje dos palestinos é encontrar um nome que possa ser agregador tanto das facções ligadas ao Fatah quanto do Hamas. E o principal nome está preso, né? Prisão perpétua para ele, que é o Barghouti. Então, é um problema sério. Mas para Israel, o importante não podemos deixar existir uma liderança palestina forte. Para Israel, não. Para esse governo israelense, né? Uma liderança forte, capaz de liderar um processo que, de fato, possa gerar ali a presença de um Estado palestino futuro. E vai ficando cada vez mais distante essa possibilidade. Lorival, e os reféns? Como é que ficam nessa situação? Exato, isso é objeto de uma grande pressão da sociedade israelense, né, que percebe que essa não é a prioridade. Aliás, esse é um debate público que acontece no governo Netanyahu, né? Na semana passada, o primeiro-ministro tinha dito que a prioridade é derrotar o Hamas. Daí, esta semana, no início da semana, o porta-voz das Forças Armadas disse que a prioridade era libertar os reféns. Aí o Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Pública, falou: esse homem, esse porta-voz está confuso, quem manda aqui são os civis, não são os militares, e o que ele está dizendo não tem sentido, ou seja, a prioridade não é libertar os reféns. E aí, aparentemente, para o Trump,
a prioridade é libertar os reféns. Ele encontrou-se com familiares dos reféns nos Estados Unidos, então ele está sensibilizado por essa questão e começa a pressionar Israel, por exemplo, falando de um acordo com os Houthis, que são... hoje, Israel bombardeou bases dos Houthis no Iêmen e, ao mesmo tempo, o Trump dizia assim, olha, estamos perto de um acordo aqui com os Houthis, nós, americanos, vamos parar de bombardear os Houthis, com os Houthis reafirmando que continuariam bombardeando Israel. Isso é uma forma do Trump de pressionar Israel. O Trump tem demonstrado insatisfação com Israel, com a intransigência israelense no que diz respeito aos reféns, e hoje o Trump disse que em 24 horas poderia haver uma grande notícia no que diz respeito às negociações com o Hamas. Eu também estive muitas vezes na faixa de Gaza. O Hamas hoje está totalmente impopular. Os palestinos odeiam o Hamas, porque realmente aquele ataque de 7 de outubro de 23 fez destravar o inferno em cima da faixa de Gaza. Então, também não existe possibilidade de o Hamas voltar a governar a faixa de Gaza. Ele vai atuar apenas como uma célula terrorista. E a partir daí, então, como diz o Dani, é necessário, e aí, de fato, a autoridade palestina, Mahmoud Abbas está em Moscou, junto com os autocratas todos, e o Lula, né, celebrando com o Putin, que é um violador das leis internacionais, invasor de país, celebrando a vitória sobre os nazistas. Então, Mahmoud Abbas também não tem nenhuma credibilidade, o Fatah, a autoridade palestina. Então é preciso que os países árabes, Egito, Arábia Saudita, Catar, que tem uma atuação forte, se juntem e criem ali uma solução. Barghouti, grande líder, muito popular entre os palestinos, desalinhado com esses dois grupos, seria uma alternativa, mas Israel precisaria dar um indulto para ele. Dani, para a gente fechar, tenho aqui um minutinho e pouco para você, o quanto o descrédito de Trump, que chegou dizendo que ia acabar com a guerra, que a guerra nunca teria acontecido, conseguiu de alguma forma o cessar-fogo que não durou, o quanto o descrédito de Trump, mesmo indo à Arábia Saudita, atrapalha uma negociação para o fim do conflito? A realidade se interpôs, né? Depois, quase 100 dias aí do segundo mandato dele, a guerra na Ucrânia continua. O problema que eu vejo é que ele tem uma posição muito forte ligada a um projeto de segurança, de retorno ao Oriente Médio, e que está dividido entre a Arábia Saudita de um lado, Israel do outro. Não quer uma guerra generalizada, mas nós temos que lembrar que o Pacto Sunt Servanda, o princípio de direito internacional de que eu tenho boa vontade de cumprir minhas promessas, ele foi rompido pelo próprio Trump, né? Então, eu acho que esse é um elemento difícil de reconstrução de confiança. Até que ponto, né? Que essa confiança ela vai ser viável e as promessas serão cumpridas e um acordo provável com o Irã pode acontecer, com os Houthis pode acontecer e com os palestinos também. Então, eu vejo que tem um legado negativo de não cumprimento de promessa, né? E de uma ação muito performática do Trump, que realmente tira um pouco da sua credibilidade quando ele apresenta suas propostas, muitas vezes mirabolantes.